Bom dia, amados. Hoje começamos mais um Meditando em Deus. Continuando hoje o livro de Efésios, do capítulo 8, do capítulo 3, na verdade, do versículo 8 ao 11. A Bíblia nos diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3, de 8 a 11. Como é tremendo nós pensarmos naquilo que Paulo conseguiu enxergar. Ele via que a dispensação que nós estamos vivendo era uma dispensação que fazia parte de um eterno propósito de Deus, que foi realizado através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É interessante que ele diz que outrora isso estava oculto, ou seja, não havia sido revelado às pessoas do Antigo Testamento, antes dessa dispensação, ou seja, antes desse período de tempo específico onde Deus trata com tanto gentios quanto judeus. Eles não conseguiam entender esse propósito maior de Deus, de salvar muitas famílias, de salvar muitas pessoas, mesmo não sendo judeus. Essa é a graça de Deus, a graça incompreensível de Deus que Paulo fala. Interessante que ele começa esse trecho falando que ele se considera o mínimo dos santos. Ele se considerava uma pessoa privilegiada, mas ao mesmo tempo pequena. Privilegiada porque ele recebeu a graça de Deus, a capacitação do Senhor para anunciar este evangelho dessa dispensação da graça, o Evangelho de Jesus Cristo, que é capaz de transformar qualquer homem, qualquer mulher, em alguém totalmente diferente pelo poder de Deus. Ele se considerava o mínimo dos santos, ou seja, em outros trechos ele fala que ele se considerava o maior dentre os pecadores, né? Como é interessante nós termos essa simplicidade, esta humildade, de nos considerarmos pequenos, pequeninos, diante de um evangelho, de um Deus tão grande que nós servimos. Mas mesmo sendo pequenos do ponto de vista divino, Deus nos vê de maneira gloriosa e de maneira grandiosa. E por mais que sejamos pequenos, fracos, débeis, muitas vezes temos limitações, como a Bíblia nos ensina e como a vida nos mostra, Deus nos dá a graça de anunciar esse evangelho poderoso de Jesus Cristo. Você tem esse poder. Através do Espírito Santo você pode ser um ganhador de almas, você pode ser alguém consagrado a Deus, um instrumento de Deus aonde Deus te colocar, para que você venha passar para as pessoas, isso que Paulo fala, as riquezas incompreensíveis de Deus. Querido, Deus tem riquezas incomparáveis com as riquezas dessa terra. Não que Deus não possa prosperar ou fazer crescer você materialmente, mas saiba que o coração de Deus é muito maior que isso. As riquezas de Deus são muito maiores que essas. Por exemplo, a paz. A paz de Deus excede todo entendimento. Tem muita gente que tem muito dinheiro, muito recurso material, mas não tem paz. Não tem sossego na sua alma, não tem descanso em Deus. E a paz de Deus é isso, querido, é descansar no Senhor pela fé. É confiar e saber que nós, nele, temos todas as nossas reais necessidades supridas pelo poder de Deus. As riquezas insondáveis de Deus e incompreensíveis são grandiosas. É a nossa salvação, é a nossa libertação, é o processo de santificação, é o processo de transformação na nossa vida,
é Deus restaurando a nossa família, é Deus mudando coisas no nosso coração. São tantas coisas que Deus tem feito para nós, que Paulo chama essas riquezas de incompreensíveis. Na verdade, a nossa mente, que é finita, que é limitada, que é pequena, não consegue compreender a grandeza, a largueza, a profundidade dessa riqueza insondável de Deus. Em alguns outros trechos, a Bíblia chama de riquezas inefáveis, ou seja, incapazes de serem descritas por um homem. Deus tem essas coisas maravilhosas para nós, e só quem vive com Deus, quem tem uma história com Deus, e aqueles que abriram o coração para que Deus viesse mudar a sua sorte, a sua história, aqueles que entregaram o seu coração, a sua vida a Jesus, conseguem desfrutar dessas riquezas incompreensíveis de Deus. Infelizmente, os homens hoje estão atrás das riquezas materiais, e estas não podem satisfazer os mais profundos anseios e desejos do coração do homem. Mas Deus, através das suas riquezas, que são eternas, que são incompreensíveis do ponto de vista humano, Deus tem coisas maravilhosas para fazer nas nossas vidas. Nessa dispensação, ou seja, nesse tempo específico, onde Deus está trabalhando com a igreja, formada tanto de judeus que se convertem ao cristianismo, como também de gentios que aceitam e recebem o plano e o propósito e o projeto de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Isso estava oculto outrora, mas Deus a revelado a nós, Deus tem revelado a nós através da sua palavra, através dos apóstolos, dos profetas. Tudo isso tem se concretizado nessa dispensação atual, ou seja, nesse tempo atual, onde a igreja revela a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, as várias formas da mente de Deus, do coração de Deus, é revelado através da igreja, através de cada irmão, de cada pessoa que tem um lugar especial, peculiar no coração de Deus. Através das nossas diferenças, nós revelamos o coração de Deus. Através das nossas, de cada pessoa individualmente falando, de cada pessoa, que cada um pode acrescentar, Deus demonstra a sua sabedoria, a sua grandeza. Tudo isso para envergonhar principados, potestades, todos aqueles que se levantam contra a igreja e que se levantam contra os propósitos divinos. São os coitados, porque, na verdade, nada nem ninguém pode frustrar os planos e os propósitos de Deus para a sua vida, para a minha vida e para o plano maior de Deus para a humanidade e para essa terra. O eterno propósito de Deus está firmado numa pessoa, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entenda isso. O propósito de Deus para a sua vida é formar a imagem de Cristo no seu interior. É ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o EPD, o eterno propósito de Deus. Ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. A minha oração é essa, que possamos compreender esse plano maior de Deus. Possamos compreender e entender que a multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada através da igreja, através das diferentes pessoas. Igreja não é uma placa, não é um templo, uma estrutura. Igreja é a reunião, é o agrupamento de todos os santos ao redor do planeta Terra e ao redor de todos os templos, daqueles que foram lavados e comprados com o sangue precioso de Jesus. Aos olhos de Deus não existe placa, não existe denominação, não existe nada disso. Existe só os eleitos de Deus, os chamados por Deus, da qual Deus revela o seu coração e a sua sabedoria através deles. Que possamos compreender essas riquezas insondáveis de Deus, incompreensíveis. Que entendamos que Deus nos deu uma graça para anunciar o evangelho da salvação. E que possamos ter esse coração igual ao do apóstolo Paulo, de entender que mesmo pequenos, Deus nos faz grandes nele, em nome de Jesus. Amém.